Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Defesa de Jair Bolsonaro entrega terceiro pacote de joias sauditas. Ex-presidente depõe amanhã na Polícia Federal. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o governo vai vetar medida provisória que afrouxa a proteção à Mata Atlântica. O primeiro trimestre do ano é historicamente o período com maior registro de enchentes em Rio Branco. A atual cheia do Rio Acre, o mais importante do estado, já é a segunda maior da história. Segundo pesquisa da Prefeitura de Rio Branco e do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 52 anos de monitoramento, a capital acreana registrou 41 enchentes do Rio Acre. O principal objetivo do estudo, que levou 3 anos para ser concluído, era gerar um plano de enfrentamento das mudanças do clima. A pesquisa constatou que enchentes e inundações representam fragilidade de alto risco para a cidade de Rio Branco e calcula que 70% delas ocorreram nos meses de fevereiro e março. E a gente tem visto da ciência, né, o que a ciência vem dizendo é que esses eventos extremos, eles vão aumentar, não só na intensidade, como também a frequência. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter esses eventos ocorrendo nas cidades. Os desastres com mais prejuízos ocorreram entre os anos de 1988, 1997, 2012 e 2015, chegando à marca histórica de 18 metros e 40 centímetros. Naquele ano, a alagação atingiu 102 mil pessoas. Na época, foram criados 31 abrigos públicos, que receberam mais de 10 mil vítimas da enchente. Acima da cota de transbordamento, há quase 2 semanas, o manancial não deu sossego à população, tornando-se a segunda maior enchente da história do Rio Acre, atingindo a marca de 17 metros e 72 centímetros. Só neste ano, 79 mil pessoas foram afetadas pelas enxurradas e enchentes. Mais de 40 bairros da zona urbana e 27 comunidades rurais foram prejudicados. 6 municípios do estado decretaram situação de emergência. No Ceará, 50 açudes estão transbordando devido às fortes chuvas no estado. Em Quixeramobim, no sertão, os moradores se reuniram para comemorar a cheia da barragem após quase 12 anos de espera. Com capacidade de quase 8 bilhões de litros de água, a barragem estava praticamente vazia há cerca de um ano. O mês passado foi um dos mais chuvosos dos últimos 15 anos no estado. Foram registrados 301 milímetros nesse período, 100 a mais que a média histórica de chuvas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Um surfista passou momentos de grande tensão e temor em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Sem conseguir sair do mar por causa da ressaca, ele teve que ser resgatado por bombeiros. Foram 2 minutos brigando contra a correnteza até a chegada dos bombeiros. Arthur gravou o próprio resgate e não foi fácil. O surfista caiu numa corrente de retorno, que é quando a água que chega com as ondas retorna para o alto mar, provocando valas. E a corda que ligava o tornozelo do surfista à prancha se rompeu. Um susto no dia do aniversário de 20 anos do estudante. Depois de furar mais 3 anos, eu percebi que eu comecei a ficar um pouco tonto e pensei, não vou conseguir sair. O que eu preciso fazer é remar para fora essa corrente de retorno para trás. Eu nadei para trás, chamei o surfista, segurei na prancha dele, esperei 1 minuto e já tinha os salva-vidas chegando ali atrás. Os soldados do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros encontraram dificuldades para realizar o resgate, porque a corda da boia usada para dar sustentação aos afogados arrebentou com uma onda forte. Mas depois de 5 minutos, Arthur e os 2 bombeiros conseguiram chegar à areia. A chegada do ciclone bomba no fim de semana deixou o mar agitado em todo o litoral fluminense. As ondas atingiram 3,5 metros. A Marinha já tinha emitido alerta. Mesmo assim, muita gente se arriscou. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, um grupo jogava bola quando uma onda ultrapassou a pedra, surpreendendo quem estava por ali. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, o mar engoliu a faixa de areia e invadiu ruas. As pessoas se afogam principalmente porque elas acabam desrespeitando as nossas orientações. Geralmente elas não respeitam as cores das bandeiras. A bandeira vermelha, quando ela é colocada, sinaliza que ali tem uma forte corrente de retorno, que são as valas, como a gente conhece, no entre nunca, mas as pessoas acabam não respeitando.
O corpo do jovem de 23 anos que morreu afogado em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi enterrado hoje à tarde em Jundiaí, no interior do estado. Ele foi arrastado pela água quando aproveitava a praia com amigos no domingo, durante a forte ressaca que atingiu a região. Um outro banhista que desapareceu nas mesmas circunstâncias, em Bertioga, também no litoral norte de São Paulo, ainda não foi localizado. Uma mulher foi detida com 8 armas turcas amarradas ao corpo, além de 16 carregadores. A Receita Federal e a Força Nacional descobriram o armamento após uma inspeção de rotina em uma van. O veículo foi abordado na Ponte da Amizade, que liga a cidade del Leste, no Paraguai, a Foz do Iguaçu, no Brasil. A mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de armas e encaminhada à Polícia Federal de Foz. A polícia, ela diz que receberia R$3 mil para levar o carregamento até Curitiba. O Ministério Público Federal pediu para que a União pague uma indenização de R$128 milhões pela morte de Genivaldo de Jesus, assassinado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe em maio do ano passado. Genivaldo tinha esquizofrenia. O valor deve ser destinado a políticas antirracistas. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, visitou o complexo prisional do Curado, em Pernambuco. Vamos ao Recife, onde a repórter Caroline Fernandes tem as informações, acompanhou essa visita. Carol, boa noite. O que a ministra, que é presidente do STF, disse sobre o presídio? Olá, boa noite, Amanda, Augusto. A ministra classificou a situação no local como dramática. O presídio, que em 2016 foi considerado o pior do Brasil pela organização internacional Human Rights Watch, acumula denúncias por violações dos direitos humanos. Weber disse ainda que as autoridades precisam se debruçar sobre os problemas da unidade e que isso não pode ficar escondido sob tapetes. Amanda, Augusto. E, Carolina, o que está sendo feito para resolver esse problema da superlotação nos presídios por aí? Pois é, Augusto. Nesta terça-feira, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos Figueiredo, entregou à ministra Rosa Weber um relatório contendo 65 atividades que foram realizadas pelo governo do estado para mitigar os problemas da superlotação. Pernambuco mantém cerca de 35 mil detentos para apenas 14.400 vagas. Também hoje, a ministra Rosa Weber e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, assinaram um termo de adesão do Estado à Política Nacional do Trabalho no âmbito do sistema prisional. Com isso, o governo do Estado se compromete a estimular a contratação de egressos do sistema prisional e facilitar, então, o processo de ressocialização desta população. Em 2017, a unidade foi alvo de medidas provisórias pela Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos por conta justamente da superlotação. E em 2022, o Conselho Nacional de Justiça determinou que o governo de Pernambuco reduzisse em até 70% a população carcerária do Complexo do Curado. Na época, havia cerca de 6.500 detentos. O governo de Pernambuco informou que, atualmente, existem cerca de 3 mil presos nesta unidade, ou seja, teria havido uma redução de até 45%. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. Boa noite, Carol. Obrigada. E olha, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, rebateram as críticas de que o governo estaria culpando o agronegócio pelo avanço do desmatamento no Brasil. Jorge Viana disse que durante a viagem à China afirmou apenas que o desmatamento no governo passado aumentou e que agora vai diminuir. O ministro Carlos Fávaro afirmou que vários empresários do agronegócio participaram da comitiva e nenhum deles se sentiu ofendido com as declarações. Seria muito importante vocês ouvirem esses empresários que estavam lá. Ouçam deles que assistiram à fala do governador Jorge Viana, se sentiram atacados ou cutucados, hipótese alguma. Então, assim, o problema é que a oposição ainda não saiu do palanque. Eles ainda estão buscando retórica, estão querendo dividir o agro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que o presidente Lula deve vetar mudanças em medidas provisórias que prejudiquem o meio ambiente. Padilha também anunciou que governo e Congresso
fecharam um acordo para garantir a tramitação mais rápida das propostas encaminhadas pelo governo. Pelo acordo, o Congresso Nacional deve instalar na próxima semana comissões mistas para analisar 4 medidas provisórias consideradas mais importantes pelo governo. A MP 1154 de 2023, que altera a recomposição do governo para criar novos ministérios, a 1164, que institui o novo Bolsa Família, a MP do novo Minha Casa Minha Vida e a que retoma o voto de qualidade do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. As outras MPs poderão ser incorporadas como emendas em uma dessas 4 ou serão transformadas em projetos de lei com urgência constitucional. Com o acordo, o governo espera ganhar tempo para votar as propostas antes que elas percam a validade e, com isso, abrir espaço para a votação do novo arcabouço fiscal, que será enviado ao Congresso na semana que vem. Vai garantir a gente poder manter a votação, funcionar as comissões mistas ao mesmo tempo, né, pelo número de parlamentares que envolve, e manter o calendário prioritário para o governo também de votação, que é do novo marco fiscal, que o debate está indo muito bem, recepção muito positiva dentro do Congresso Nacional, e acreditamos que na pós-Semana Santa já tem a definição do relator pela Câmara, que a gente possa iniciar toda a tramitação dentro do Congresso Nacional do novo marco fiscal. Nesta semana, o Senado faz um esforço concentrado para votar as medidas provisórias que foram editadas ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas elas foram aprovadas na Câmara na semana passada, mas o ministro Alexandre Padilha adiantou que, mesmo com a pressa, o governo não vai aceitar mudanças que possam prejudicar o meio ambiente. O ministro se referiu à medida provisória que altera o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Uma mudança no texto feita pelos deputados permite o desmatamento na Mata Atlântica para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento público de água sem necessidade de estudo de impacto ambiental. Vamos trabalhar no Senado, junto com os ministérios do meio ambiente, quem coordena a posição do governo em relação ao mérito, para que qualquer agressão ao meio ambiente identificada no texto possa ser retirada, senão vamos reafirmar que não existe qualquer compromisso de sanção por parte do governo a qualquer agressão que tenha no meio ambiente. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a complexidade tributária no Brasil leva a prejuízo de 500 bilhões de reais por ano com sonegação. Em reunião para discutir a reforma tributária, Tebet disse ainda que a reforma e o novo arcabouço fiscal são medidas complementares e precisam ser tratadas com urgência pelo Congresso. A prioridade absoluta agora é a entrega do arcabouço fiscal na semana que vem, até terça-feira, a que o Congresso possa, obviamente, que dentro do seu tempo, mas o mais rápido possível, avançar na questão do arcabouço fiscal, que é a bala de bronze que nós temos. Ela resolve, no primeiro problema, um problema interno das contas públicas, dá a confiança para o mercado que estamos fazendo o dever de casa. De outra forma, o que está em jogo e que nós estamos colocando como prioridade é a reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária sobre a renda, nós sabemos como funciona o Brasil. Daqui 3 meses a gente pode estar falando com outro cenário sobre uma outra reforma de renda que não esta que também está sendo pensada pelo governo nesse momento. Levantamento publicado hoje pelo Datafolha revela que 23% dos brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. As mulheres, moradores do Nordeste e eleitores de Lula sofrem mais com a fome. A pesquisa foi realizada em 126 cidades brasileiras. Pouco mais de 2.000 pessoas foram ouvidas. Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados dizem que a comida é suficiente. 15% disseram que os alimentos em casa são mais que suficiente. 23% acham que não. Entre eles está a dona Giane. Sempre falta, né? Porque as coisas estão muito caras, né? Sempre falta. A falta de comida é sentida mais pelas mulheres, 27%. Das 5 regiões, os nordestinos são os que mais sofrem com isso, 30%. 27% dos eleitores de Lula disseram que falta alimento em casa. E 23% dos beneficiários do Bolsa Família também reclamam do mesmo problema.
É o caso da dona Usana. A aposentada afirma que mesmo com a ajuda do governo, sempre faltam alimentos na mesa. Mas falta de tudo, mas o pobre eu me conformo só com feijão, porque eu não vou para negócio de correr de rico, né? Carne, queijo, isso aí não. Eu tendo feijão e a farinha e o gás para eu me fazer, tá bom demais. A pesquisa também perguntou para os entrevistados sobre o otimismo da economia no novo governo. Entre os beneficiários do programa Bolsa Família, o otimismo é maior. 32% deles acreditam que a situação econômica do país melhorou. Entre os que não recebem o benefício, o índice é de 20%. 60% dos beneficiários do Bolsa Família disseram que a economia vai melhorar durante o governo. 41% dos que não recebem o benefício pensam da mesma forma. Eu penso que o otimismo e a credibilidade também esteja nesse pacote do que significa o governo e, por exemplo, no que significou um governo que cria um programa e que tira o Brasil do mapa da fome, em que traz outras políticas também de transferência de renda. Então, é uma retomada, na verdade, de um projeto, naquilo que um governo acreditou e que impulsionou, de fato, a economia. A inadimplência no Brasil voltou a crescer, atingindo 70 milhões e 500 mil pessoas em fevereiro, segundo a Serasa, 24% a mais que no mesmo período do ano passado. O cartão de crédito é o maior vilão e representa 31% das dívidas, seguido das contas básicas, como água e energia, que respondem por quase 22% das despesas em atraso. A inflação e os juros altos são os principais motivos apontados para este cenário. A defesa de Jair Bolsonaro entregou hoje para ser incorporado ao acervo público o terceiro pacote de joias que o ex-presidente recebeu de presente do governo saudita. A entrega foi feita um dia antes do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal sobre o assunto. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem os detalhes. Boa noite para você, Igor. Quem vai cuidar das joias a partir de agora? Por enquanto, a Caixa Econômica Federal, pelo menos até segunda ordem, viu, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, a todos que nos acompanham. O pacote foi entregue em uma agência da Caixa Econômica Federal daqui de Brasília no início da tarde. O Tribunal de Contas da União determinou que esses bens luxuosos vão ficar sob responsabilidade do banco até que se decida o destino. A entrega foi confirmada pelo ex-chefe da comunicação social do governo, Fábio Van Garten. Pelas redes sociais, ele disse que a medida prova que Bolsonaro sempre respeitou a lei. Esse terceiro pacote de joias é avaliado em R$500 mil e inclui um relógio luxuoso de ouro branco cravejado de diamantes, além de um anel, um par de abotoaduras e também uma caneta de prata. Todos esses objetos não estavam com Bolsonaro durante os 3 meses de viagem aos Estados Unidos. Estavam aqui em Brasília, em uma fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, que é amigo de Bolsonaro. Como você bem disse, Augusto, essa devolução ocorre um dia antes de Bolsonaro prestar depoimento na Polícia Federal. Amanhã ele deve responder por que incorporou essas joias luxuosas no acervo pessoal, contrariando as normas do TCU. Inclusive, a gente fala ao vivo. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Wilton Rocha, mostrar para vocês os preparativos para a chegada de Bolsonaro aqui na PF. Os agentes estão começando a reforçar o esquema de segurança, já começaram a colocar algumas grades aqui no prédio, justamente para impedir alguns imprevistos, como manifestações e até mesmo aglomerações de pessoas. Esse esquema continua sendo reforçado até a hora do depoimento e, claro, a gente vai seguir acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Pesquisa Datafolha mostra que 51% dos brasileiros concordam que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve se tornar inelegível. Ele responde a 16 processos no Tribunal Superior Eleitoral por supostas ilegalidades cometidas durante a campanha, como, por exemplo, atacar o sistema eleitoral. O levantamento aponta que 51% dos entrevistados acham que a Justiça Eleitoral deve condenar Bolsonaro e proibir que ele dispute eleições nos próximos anos.
45% são contrários à condenação do ex-presidente e 4% não souberam responder. O Datafolha também questionou os entrevistados sobre a relação de Bolsonaro com os atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Segundo a pesquisa, 32% acreditam que ele teve muita responsabilidade pelos ataques e 26% pouca responsabilidade. 39% dos entrevistados disseram que o ex-presidente não teve qualquer envolvimento nos atos de vandalismo. 3% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios entre os dias 20, 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O governo federal decidiu suspender por 60 dias o cronograma de implementação do novo ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, fez o anúncio hoje. Nina está no 2º ano do ensino médio. Ela estuda de manhã e tem dias que fica na escola até 4 da tarde. Eu estou me sentindo muito mais cansada e sobrecarregada por causa dos novos itinerários, por causa das novas matérias. E algumas dessas matérias e itinerários nem agregam na nossa vida profissional e educacional. Tornar gradativamente o ensino em período integral é um dos objetivos da lei que o governo Temer sancionou em 2017. Além disso, a reforma do ensino médio estabelece o uso de uma base comum curricular em todo o país e permite ao estudante escolher certas áreas do conhecimento segundo o seu interesse ou formação. As escolas começaram a implementar o modelo no ano passado. Verúcia é professora universitária e também de ensino médio em escola pública. Ela fez vários cursos para se adaptar ao novo modelo e defende ajustes. A insegurança, há dificuldades na implementação, as escolas, elas, por mais que tenham se esforçado, não conseguiram reunir todas as condições e sem as condições reunidas, por melhor que seja a ideia, por melhor que seja a política, ela não vai funcionar de forma efetiva. Ouvindo todas essas avaliações, o governo decidiu agir. O novo ensino médio previa que em 2024 os estudantes fizessem um novo Enem. Mas, ao que parece, nada vai mudar no exame do ano que vem. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que vai suspender a portaria de 2021, que estabelece prazos para que avaliações como o Enem sejam modificadas pelas regras do novo ensino médio. Tem estado que escolheu 8 disciplinas com itinerário, tem estado que escolheu 300. Então, não houve uma orientação, não houve formação de professores, não houve adaptação para a infraestrutura das escolas. Com o Enem no formato atual, a prova segue igual para todos e cobrando todas as disciplinas. O momento agora é de fazermos um freio de arrumação, entender e fazer um diagnóstico muito preciso, ouvindo estudantes e professores sobre todos os desafios que estão aí, especialmente nas escolas públicas, e avançarmos com ajustes no novo ensino médio que precisam ser feitos, tanto em seu desenho, nas suas normativas, mas também na forma que ele é implementado. O deputado federal Mendonça Filho era o ministro da Educação no governo Temer. Ele defende corrigir eventuais falhas no modelo. Nós vivemos uma pandemia que atrapalhou muito a área da educação e, ao mesmo tempo, também houve um vazio do ponto de vista de gestão ao longo dos 4 anos do governo anterior. Mas, mesmo diante de uma situação como essa, eu creio que o debate deve ser centrado em como melhor implantar e, eventualmente, corrigir pequenas falhas e pequenos rumos necessários a que a implantação do novo ensino médio. Para debater a necessidade de reformular o novo ensino médio, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade civil, a comunidade escolar, equipes técnicas dos sistemas de ensino, pesquisadores e especialistas em educação. Já o Senado, pelos próximos 6 meses, vai debater o tema na comissão criada especialmente para isso. A situação do Rio das Velhas, na região metropolitana de Belo Horizonte, preocupa a população e ambientalistas. A água foi contaminada por um vazamento numa barragem de rejeitos de mineração. Imagens feitas por moradores do distrito de Honório Bicalho mostram a água do Rio das Velhas avermelhada e turva. É isso que acontece com o Rio das Velhas.
Ele está marrom, ninguém sabe por quê. Peixes apareceram mortos e a população ficou ainda mais preocupada. Além de expor os moradores, os animais, né? Parece que desceu alguns produtos aí debaixo dele. A causa da contaminação do rio foi identificada 2 semanas depois das primeiras denúncias. Segundo a Prefeitura de Rio Acima, as avaliações indicaram que o problema foi provocado por um vazamento numa barragem de rejeitos de mineração. O trecho da contaminação fica a cerca de 10 quilômetros de uma estação de tratamento de água da Copasa, Companhia de Abastecimento de Minas Gerais. Obras de descomissionamento de uma barragem desativada da mineradora CSN teriam provocado o vazamento. Encontro do Ribeirão, Fazenda Velha, com o Rio das Velhas. Por que o Rio das Velhas está barrento? Vindo lá da mineração. A Fundação Estadual do Meio Ambiente e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas determinaram que a CSN tome providências para resolver o problema. Em nota, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas repudiou o vazamento, a falta de controle e a ausência de comunicação da mineradora com a sociedade e com os órgãos gestores. Historicamente, a gente tem o conhecimento que esses rejeitos contêm metais pesados, eles modificam gravemente a qualidade, a condição da água. A bacia do Rio das Velhas é responsável pelo abastecimento de água de mais da metade da região metropolitana de Belo Horizonte. A mineradora CSN foi autuada por causar poluição e degradação ambiental. A gente precisa rapidamente que os órgãos ambientais se pronunciem, que a empresa se pronuncie, dizendo para a gente o que tem nessa lama, o que tem nesse rejeito. Em nota, a Minérios Nacional, controlada pela CSN, informou que o problema aconteceu durante a limpeza de uma estrutura de contenção e que substituiu o composto químico por outro mais eficiente para que a qualidade da água melhore. Afirmou ainda que segue à disposição das autoridades. Se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas 2 plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv ou facebook.com/noticiasredetv. E nós nos despedimos. O Rede TV News fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Nos vemos amanhã de novo às 7h30 da noite. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite e até amanhã.